essa busca por emprego, você tentar sair do Brasil com uma oferta de emprego, é algo que você precisa fazer quase que diariamente. Tem que ser constante Tem a que ser busca. constante, não é assim, você participar de uma feira de emprego 1, 2 vezes por ano, que daí você tenta. Não, você fazer isso de forma consistente e com frequência. O que a gente Sorte. desenvolveu foi, diariamente, você vai ter centenas de ofertas de emprego dentro do acelerador de empregos, dentro da área VIP. Então você vai ter centenas de vagas sendo postadas lá. Você vai ter um diretório com as vagas. E quando você você edita o seu perfil, por exemplo, na sua conta da área VIP do acelerador, você coloca qual que é a sua profissão. E daí, nessa listagem, você tem uma opção até de listar, o sistema vai identificar e vai mostrar para você só vagas que interessam que estão relacionadas diretamente com o seu perfil, entendeu? Então, assim, você vai ter centenas de empregos sendo postadas diariamente, ou seja, numa semana são mais de 3.000, 4.000, 5.000 ofertas de emprego sendo postadas. E daí você pode ver o detalhe de cada uma dessas vagas. Vamos supor, você está na correria, não dá para você aplicar agora, você pode salvar no seu bookmark e você pode aplicar depois. Mas bom, você está lá, aí você está vendo os detalhes. Nesses detalhes, você pode inclusive utilizar a inteligência artificial para te dar um resumo do que na verdade a vaga está sendo pedida. Então a inteligência artificial vai analisar essa vaga e vai falar para você, esses são os requerimentos que ela tá pedindo. E se você está vendo esse vídeo no domingo, dia 27 de abril, a gente está com as inscrições da área VIP aberta. As inscrições vão encerrar hoje à noite e a área VIP conta com mentoria com a gente, conta também com o novo serviço do acelerador de emprego no Canadá. Então, se você quiser receber o link da inscrição, veja o link que está na descrição do vídeo, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp que a gente passa o link da inscrição para você. Não, vamos supor que daí você aplica para essa vaga. Assim que quando você está vendo essas vagas, já tem o link do LinkedIn da empresa e tem o link direto da página para você se candidatar. Então daí você vai lá, você se candidata. Vamos supor que, como a gente está falando que você tem que fazer isso com frequência, não é algo assim que você fala assim, não, eu apliquei para essa vaga, eu apliquei para aquela, tá, não sei o que, vamos aguardar o e-mail delas. Não, o que a gente fez? Porque a gente sabe que para você ter uma estratégia eficiente, você tem que aplicar para diversas vagas. Então a gente criou um rastreador de aplicações. Que se você, vamos supor, você pegou aquela vaga, você aplicou para a vaga, tem um botão falando assim, você aplicou para a vaga, adicione no rastreador, você clica. Essa vaga ela é adicionada num rastreador que você vai poder fazer o acompanhamento de todas as vagas que você estiver aplicando. E você vai poder categorizar por estágio. Vamos supor, aplicado. Tá, ok. Ou essa daqui, eu fui chamado para entrevista. Aí você coloca, chamado para entrevista no dia tal. Entendeu? O sistema ele vai falar, inclusive, vai te avisar, fala assim, daqui 7 dias, até o dia tal, depois do dia tal, você faz um follow-up com a empresa, manda um e-mail para a empresa, sabe, lembrando. Então você vai poder rastrear todas as vagas que você está aplicando, e não só vagas postadas no nosso sistema do acelerador, mas vamos supor que você aplicou para uma vaga utilizando algum outro site, você vai poder adicionar lá e também rastrear tudo por lá. Então, o que a gente quer é que você adicione isso na sua rotina e você utilize o rastreador para você não ficar perdido nas vagas que você... E se você for rejeitado, tá lá, coloca rejeitado. Se você desistiu, você vai lá, coloca desistiu. Mas você vai ter uma lista dos empregos que você aplicou, até para você não perder. Monitorar, você tem que monitorar. Para você monitorar. Porque que negócio? Você mandou a sua aplicação, você não vai fazer um contato com eles uma semana depois? E depois 15 dias depois? Sério que vai ser só isso? Você só vai mandar o currículo e acabou ali? Não, você tem que fazer um acompanhamento. Daí você fala assim, bom, mas e essa questão do currículo? A questão do currículo, a gente também tem uma ferramenta de geração de currículo. Não importa se você tem o seu currículo ou não, dá para você começar do zero. Não importa se você já tem o currículo em inglês ou português, dá para você fazer tudo isso já na própria ferramenta. Dá para você, se você precisa de uma ajuda simples no currículo, você consegue também uma ajuda. Só preciso revisar essa parte aqui. Como que eu faço isso? Ou como que eu crio essa cover letter desse currículo aqui?
e tudo isso em poucos minutos, tudo isso que a gente descreveu aqui, em poucos minutos você consegue fazer. Sabe o que é interessante, Caio? Faz anos que a gente ajuda brasileiros a conseguir emprego dentro da área VIP com essa metodologia. Qual é a metodologia? É muito simples. Você tem que multiplicar a exposição que você tem de vagas de emprego. Na verdade é muito simples, mas é complicado de muitas pessoas executarem. E você tem que multiplicar. Você tem que aplicar bastante. Mas se você aplica muito, você pode perder o controle da situação. E o legal dessa nova ferramenta do acelerador de emprego, que além de multiplicar a exposição que você vai ter ao mercado de trabalho canadense, ele vai organizar, ele vai ajudar você a monitorar todas as aplicações de emprego que você está fazendo. Porque não adianta também sair metralhando o currículo e depois você esqueceu na semana seguinte que eu mandei currículo para tal empresa. Né? E porque às vezes acontece você mandar o currículo para a empresa ou não recebe, ou a pessoa responsável não recebeu, entendeu? Daí você fala assim, mas eu não sei o que eu devo fazer, assim, tudo bem, eu entendi. Aplico para a vaga, começo a rastrear tudo. Tem um checklist para você seguir de todas as etapas. Etapa tal, o que você precisa fazer? A próxima etapa, vamos supor, você chega na etapa da entrevista, o que você precisa fazer? Como é que você se prepara para uma entrevista? Eu lembro que quando em 2020, a gente estava vindo para Calgary para fazer uma viagem exploratória, porque a gente ia mudar para cá. E daí minha esposa, ela estava aplicando para uma vaga de emprego para Shopify. É remoto, né? Remoto. Para Shopify. Escrito que eles marcaram a entrevista no dia que era pra gente sair de Vancouver. Mas o que vocês Atrasou. A gente ia sair bem cedo e a gente teve que ficar esperando. Esperando eles chamarem ela. O carro pronto, tudo. E assim, na entrevista de emprego dela foi de manhã. Eu lembro que nos dias anteriores, ela falou assim, eu preciso preparar pra entrevista, tudo, né, que vai ser... E eu falei pra ela, sabe o que você faz? Você começa a criar histórias que eles podem perguntar, situações que eles podem perguntar numa entrevista de emprego. Quando que... Me fale de um momento que você teve um conflito de trabalho, tudo. E como você resolveu isso, né? E foi perguntado. E perguntaram isso? Foi perguntado. Aí, eu falei pra minha esposa, você tem que ter o que a gente chama de um story bucket. Que é caixinhas de história no português. De história. Então você pega um arquivo seu no Google Drive ou no computador, qualquer coisa, e você começa a... Pense em histórias que aconteceu na sua vida profissional e você detalha elas. Daí você pode até traduz para inglês e daí você começa a praticar. Porque chega numa entrevista, a pessoa fala assim, me conta uma situação. A maioria das pessoas vai ficar... Pegou de surpresa. Fui pego de surpresa. Preparado. Você não está preparado. Agora, se você já pratica com muita frequência essas histórias, você está acostumado a contar essas histórias, se vem uma pergunta dessa na entrevista, você está lá, você já treinou, né? Acho que até no passado uma pessoa na área VIP falou assim que até a pessoa ela gravou ela mesma contando a história em inglês. Funciona bem isso. Funciona bem. Você pode praticar com uma outra pessoa. Na época, eu pratiquei, né, com a minha esposa. Então, você precisa ter essas estratégias para a hora que chegar no momento. Vamos supor, a empresa falou assim, vamos conversar amanhã. Você está preparado para participar de uma entrevista amanhã? Né? Tem que ter treinado antes. Você tem que saber as perguntas, tudo. Não é à toa que um conteúdo que a gente está adicionando também na parte de treinamento da área VIP são perguntas frequentes em entrevista de emprego e o que responder e que estratégias você deve utilizar. Isso daí é um treinamento fundamental para quem passa da primeira etapa de seleção que vai ser chamado para entrevista, né? A gente já está falando da etapa 2. E outra, se você faz isso com frequência, tudo, né? Uma hora ou outra você vai estar numa situação como essa. E a pior coisa é quando finalmente você conseguiu uma oportunidade e aí você desperdiça a oportunidade porque você não foi bem numa entrevista. Ou seja, não é uma questão de sorte, não é só uma questão de talento, é uma questão de você treinar e se preparar. Toda essa metodologia de treinamento está no acelerador, está dentro da área VIP. Você vai ter todo o auxílio para ir até a última etapa na sua busca por emprego no Canadá. Uma outra coisa que a gente adicionou também no acelerador, isso é bem interessante, que a gente adicionou uma lista com mais de 20 mil empresas no Canadá inteiro, que nos últimos 5, 6 meses contrataram estrangeiros. Então nessa lista, se você pegar o código da sua profissão, você colocar o seu código lá, ele vai mostrar todas as empresas por todo o Canadá que contrataram profissionais na sua área. Entendeu? Isso é uma fonte interessante de busca também. É porque tem gente que está chegando agora e fala assim, mas e daí? Porque o que você quer dizer com isso? É que
aqui no Canadá, tem empresa que nem sabe como contratar estrangeiro, ou nunca contratou um estrangeiro, não e sabe faz toda nada. a diferença se você já está numa empresa que já tem o procedimento aprovado, padrão de contratação de estrangeiro, né? Isso pode fazer toda a diferença na hora de aplicar para uma vaga, né? Você saber para onde você está pedindo emprego. Né? Sim, então além de todas aquelas 3, 4 mil empregadores, você também tem uma lista com os empregadores que contrataram estrangeiros.